Olá, turma boa, tudo bem? Eu sou o pastor Márcio Henrique Moraes, também sou titular de cartório e eu estou trazendo esse vídeo aqui de um estudo para o concurso do estado de Santa Catarina, concurso de cartório do estado de Santa Catarina, que vai acontecer agora, dia 2 de junho, tá? Então, nós vamos fazer uma série de estudos sobre o Código Civil, linkando com a Lei 6.015 e também com o Código de Normas do estado de Santa Catarina. Então, nós vamos começar hoje a falar sobre emancipação, tá? Então, são temas diversos, tá? Aleatórios, em que eu divinamente fui inspirado para falar desses assuntos com os nossos amigos aqui, que estão no canal do YouTube, certo? E meus amigos que me acompanham pelo WhatsApp, e também a todos que tiverem interesse em estudar para cartórios, tá? Eu pedir assim uma orientação de Deus para me dar alguns temas para a gente estudar mais profundamente, certo? A fim de que possam cair na prova e torcer para que esses temas caiam na prova e a gente poder acertar o maior número de questões possíveis, tá? Esses estudos eles não são aprofundados em doutrinas, ou seja, são estudos para a primeira fase, sem aprofundamento, mas um pouco mais de leitura de leis, de conceitos, para a gente estabelecer na mente o que está determinado nas leis e a gente poder acertar as questões na prova. Entenderam, pessoal? Vamos lá, vamos começar o nosso estudo de hoje, falar sobre a emancipação, tá? Aí nós temos que falar sobre a emancipação e dizer que são absolutamente incapazes, qual está descrito lá no Código Civil, embora com a Lei 13.146 de 2015, esse mês 2015, certo? Ele tirou do artigo 3º do Código Civil os incisos que falavam de outras espécies de absolutamente incapazes, deixando único e expressamente como absolutamente incapaz a pessoa menor de 16 anos de idade. Então, menor de 16 anos de idade, absolutamente incapaz para os atos da vida civil. Entre 16 e 18 é o relativamente incapaz para alguns atos da vida civil. Lembrando sempre que a capacidade civil, ela pode ser de direito e de gozo. Capacidade de direito é todo aquele que é sujeito a algum direito, né? Isso todos nós temos, essa capacidade de direito. Tanto que até o nascituro, certo? É reservado os seus direitos, tá? Porém, a capacidade de fato, tá? Ela só é constituída a partir do momento em que a pessoa se torna capaz para todos os atos da vida civil. Ou seja, aquele que detém a capacidade de direito e a capacidade de fato possui a capacidade plena, tá? Então, a emancipação nada mais é do que a antecipação da capacidade em virtude da idade. Ou seja, aquele que não tem a capacidade plena em virtude da idade, ou seja, é emancipado, ou seja, antecipa-se os efeitos dessa capacidade plena ante a idade da pessoa. Essa capacidade, está lá, essa emancipação, está lá prevista no artigo 5º do Código Civil. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, para nós darmos uma lida no Código Civil aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui, tá? Está abrindo. Vamos lá. Código Civil, Lei 10.406 de 2002. 2001, 2002 entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2002. Tá? Então, traz aqui, né? Toda pessoa é capaz de direito e deveres da ordem civil
personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, então são a capacidade de direito, né? Todos nós temos. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, a capacidade absolutamente incapaz está somente sobre as pessoas menores de 16 anos. São incapazes relativamente a certos atos da vida, a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 anos, menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os pródigos. Então, a capacidade dos índios é regulada por lei especial. E aí nós entramos aqui, ó. A menoridade, ou seja, a incapacidade para os atos da vida civil, cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. E o parágrafo único também diz que, ó, cessa para os menores a incapacidade. Ou seja, aqueles efeitos da incapacidade, ou seja, os efeitos da capacidade, ela é atribuída aos menores de idade em certas circunstâncias. Então, a primeira circunstância aqui que nós temos, tá? E é a emancipação voluntária, que é o item 1 aqui do parágrafo único do artigo 5º. A emancipação voluntária nada mais é do que a concessão dos pais, certo? Ou do tutor do menor, para que essa menoridade cessa e ele passa a ter plena capacidade para os atos da vida civil. Então, no item 1 está dizendo assim, que essa emancipação pode ser voluntária ou por vontade dos pais. Ou seja, pela concessão dos pais, e aqui nós lembramos que a concessão é de ambos os pais, ou de um deles na falta do outro. Ou seja, se um estiver falecido ou ausente, então um pai pode conceder a emancipação. Mediante instrumento público, ou seja, requisito de validade, emancipação voluntária concedida pelos pais, somente por instrumento público, por escritura pública, e independe de homologação judicial, tá? Então, se for feita por escritura pública, então independe de homologação judicial e é feito por concessão de ambos os pais. Se houver só um dos pais vivos, tá? Então pode-se fazer também essa emancipação por escritura pública, independente de homologação judicial. Porém, pode ser voluntária também por sentença judicial, tá? Então, quando a emancipação é feita por sentença judicial? Por exemplo, quando houver tutor. Quando houver tutor, né, é ouvido o tutor, tá? E o menor tem que ter 16 anos completos, tá? Não se faz emancipação de menores de 16 anos, seja ela por escritura pública, seja ela por sentença judicial. Atingiu os 16 anos, aí ele está apto a ser emancipado, se os pais assim o desejarem ou o tutor assim o desejar. Se o tutor assim o desejar, busca judicialmente, tá, a sentença do juiz que autoriza a emancipação, tá? E também pode ser emancipado judicialmente quando houver discordância entre os pais. Olha, um pai quer conceder a emancipação do filho, só que a mãe não deseja, a mãe não autoriza. Então, aí não pode se fazer voluntariamente por escritura pública. Neste caso, teria que buscar a sentença do juiz que autoriza a emancipação judicial, tá? Então, nós temos a emancipação voluntária de duas formas. A
por escritura pública, voluntária por escritura pública, por concessão de ambos os pais, tá? Ou de um deles na falta do outro, ou a emancipação voluntária na forma de sentença, na forma judicial, certo? Quando houver quando o menor estiver tutelado ou quando houver divergência de acordo entre os pais para emancipar a criança ou o jovem, tá? Que é o menor de entre 16 e 18 anos. Pessoal, seguindo aqui adiante, eu queria falar para vocês que essa concessão dos pais e tanto a concessão judicial da emancipação voluntária, ela tem um requisito importantíssimo, que está lá na Lei 6.015. Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Diz aqui no artigo 80, aqui, ó, parágrafo único, artigo 91. Artigo 91. E isso é importante, gente, isso é importante. Porque quando se conceder a emancipação tanto voluntária, a emancipação voluntária, tanto por escritura pública como por sentença judicial, ela não produzirá efeito enquanto não registrada. Então, a emancipação voluntária sempre vai depender de registro. Sempre vai depender de registro. Então, lavra-se a escritura pública, lavra-se a escritura pública e envia-se para o registro. Aí ela vai surtir efeito a emancipação só a partir do registro daquela escritura pública. E o juiz? E o juiz, no caso da sentença judicial? Não é a partir do momento que o juiz dá a sentença? Não. A lei trata que em qualquer caso, seja ela voluntária por escritura pública, seja ela voluntária por sentença judicial, certo? Só vai surtir efeito a emancipação a partir do momento em que ela é registrada. Tá? E onde é registrada esta emancipação? E aí vem, deixa eu colocar de volta aqui a nossa tela. Vou colocar de volta a nossa tela aqui. Na Lei 6.015, ela trata da seguinte forma. Ó, a emancipação será registrada no cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária de cada comarca. Serão registrados, ou seja, no cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados em livro especial a sentença de emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem em relação aos menores nela domiciliados. Então, nós extraímos desse artigo 89 aqui duas situações, tá? Primeiro, o efeito o efeito é o registro, tá? Só tem efeito de emancipação quando registrada. Agora, primeira situação em que o registro deve ser efetuado. No primeiro ofício da subdivisão judiciária da comarca em que estiver domiciliado o menor. Então, lembre-se sempre, ó, a emancipação não é registrada no local de nascimento do emancipado. Por exemplo, o emancipado nasceu numa cidade no interior de Minas Gerais. Hoje, com 16 anos de idade, ele mora na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, junto com os pais. E lá
em Florianópolis, os pais decidem emancipar aquele menino de 16 anos. Onde vai ser registrada essa emancipação? No local do seu domicílio atual, que é em Florianópolis. E aí, qual cartório? No primeiro cartório de registro civil de pessoas naturais daquela comarca. Tá? Ah, entendi, doutor. Então, quer dizer que para ter feito a escritura ou a sentença judicial, deve ser registrada no primeiro cartório, no primeiro registro civil da comarca onde está domiciliado o menor. Certo? Legal, entendido. Beleza. E aí, de forma prática, certo? Registra em qual livro? E aí diz aqui a lei, no livro especial. E aí nós vamos linkar aqui ao Código de Normas do Estado de Santa Catarina e ver que livro especial é esse, tá? Que diz aqui, ó, no artigo 537 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, que são, entre outros, passíveis de registro no livro e aí a gente tem da dica, livro E de especial, a emancipação. Legal, né? Legal. Então, detalhe dessa emancipação voluntária. Ela é registrada no livro E do primeiro ofício da comarca onde está domiciliado menor. Legal, isso aí. Muito bacana. Então, gente, detalhe que a gente tem que ficar linkando entre as normas aí. Ah, mas, doutor, isso daí eu já sabia, é fácil, assim. Mas tem muita gente que está assistindo esse vídeo que vai lembrar dessa situação, tá bom? Bom, então vamos aqui na Lei 6.015, dar uma lidinha nas disposições que tratam da emancipação aqui na Lei 6.015. Vamos voltar a ela aqui, tá? Eu quero mostrar para vocês. Olha o que diz a Lei 6.015. No artigo 89, então, fala da emancipação. Artigo 89, 90, 91. Então, vai ser registrado no primeiro ofício do domicílio do menor, no livro especial, que é o livro E. Tá? E aí diz, o registro será feito mediante trasladação da sentença oferecida em certidão ou instrumento. Ou seja, o que é a trasladação? É transferir, copiar totalmente o que está na sentença para o livro. Tá? Pode ser isso por certidão ou por instrumento, limitando, se for por escritura pública, ó, limitando, se for por escritura pública, as referências da data, livro, folha e ofício em que for lavrada, sem dependência de qualquer dos casos da presença de testemunhas, mas com assinatura do apresentante dele sempre, mas com assinatura do apresentante. Ó, então vamos entender esse artigo aqui. Então, ó, o registro, quando for feito mediante sentença ou a certidão da sentença, certo? Ou uma certidão da sentença, ou um instrumento, um mandado judicial, né, de emancipação, ele é feito pela trasladação integral dos termos que estão na sentença ou no mandado para o livro E de registro especial de emancipação. Tá? Agora, porém, se for por escritura pública, limita-se somente às informações da data, livro, folha e o cartório que foi lavrado, sem necessidade de testemunhas. Somente com a presença do apresentante que assina o termo. Tá? Legal, tranquilo, em paz. E no registro também constará, também, primeiro aqui, ó, data do registro da emancipação, ou seja, foi registrado na data de hoje, consta no livro a data que foi registrado. O nome, prenome, idade, filiação, olha o detalhe que às vezes ó, a gente pode confundir na prova. Pede essa
essa requisito para constar no registro e consta lá idade, filiação, profissão. Poxa vida, menor de 16 anos já tem profissão já? E às vezes a gente pode confundir isso daí. A profissão, então, é pegadinha, mas não é. Faz parte, é requisito para constar no registro. Naturalidade, residência do emancipado, data e cartório em quem foi lá registrado o seu nascimento. Terceiro, nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor. Então, todos esses itens, 1, 2, primeiro, segundo e terceiro, tem que constar no registro, no ato do assento, no livro E do registro da emancipação. E esse 91 aqui é legal também, que eu já vi cair pergunta desse tipo em prova objetiva, tá? Que diz assim, ó, quando o juiz conceder a emancipação, deverá comunicá-la de ofício ao oficial de registro, se não constar dos autos haver sido efetuado este dentro de 8 dias. E é bem confuso aqui, vocês têm que ler ele inversamente, né? Então, ó, o juiz que conceder a emancipação deve comunicar de ofício ao registro civil, certo? Mandou lá, expediu o mandado, a ordem ou ofício, comunica ao cartório de registro civil. Porém, se acaso não houver informação nos autos de que essa comunicação foi feita, isso deverá ser efetuado dentro do prazo de 8 dias. É esse o entendimento desse artigo 91. Tá? Então, e antes do registro da emancipação, em qualquer caso, seja ela por escritura pública ou seja ela por sentença judicial, não produzirá efeito enquanto não registrada. Tá? E olha o que diz lá os itens das normas da corregedoria em relação a esse registro aqui. Ó. Vamos lá no item, o artigo 579, 580 da Código de Normas do Estado de Santa Catarina. Deixa eu abrir aqui, ó. Vai estar passando. 579 até o 580, 576, 577. Aqui. Então, vamos lá aqui, ó. Importante isso aqui, ó. Se o menor estiver sob o regime de tutela ou houver divergência entre os pais, a emancipação sempre aqui, ó, dependerá de ordem judicial. Então, gente, ó, perguntinha de prova objetiva. Ouvido tutor pode ser feito por escritura pública? De maneira alguma. O menor que está sob tutela sempre dependerá de decisão judicial para efetuar a sua emancipação. Outro detalhe aqui, nós temos aqui, ó, perguntinha aqui de prova objetiva também, ó. Após o registro da emancipação, será expedida a certidão para comprovação do estado de emancipado. Certo? Que certidão que é essa? Certidão do registro de emancipação, para comprovação do estado de emancipado. Tá? E o 78 diz assim, 80, ó. O registro da emancipação, interdição e declaração de ausência será anotado à margem do assento de nascimento e, quando for o caso, de casamento. Parágrafo único. Se o nascimento e casamento estiverem lavrados em serventia diversa, o registro de emancipação, interdição e declaração de ausência deverá ser comunicado. Então, gente, ó, lembrando que dentro do registro civil de pessoas naturais, nós temos os atos de registros, os atos de averbação, os atos de anotação e de comunicação. Então, no registro de emancipação aqui, ó, nós temos o assento efetuado no livro E, que é o registro dessa emancipação. Tá? Feito o registro,
o oficial tem a obrigação de fornecer uma certidão para a prova do estado de emancipado, conforme o artigo 577. Depois disso, ele tem a obrigação de anotar, fazer a anotação à margem do assento de nascimento, certo? E se for o caso, se já for casado, né? Fazer meio retórico aqui, mas fazer a anotação à margem do assento de nascimento, para constar que foi feito a emancipação daquele menor, daquele registrando que está anotado, tem ali o assento de nascimento. E aí, que toda vez que fornecer uma certidão do assento de nascimento, consta que ele foi emancipado conforme o registro no livro E tal. Beleza? E se aquele registro de nascimento for em cartório diverso daquele que foi registrado a emancipação, que pode ocorrer. Aliás, na maioria das vezes ocorre assim, porque a pessoa é registrada o seu nascimento num local, numa cidade, e quando ele chega aos 16 anos, ele está em outra cidade, vai ser emancipado, ou às vezes na própria cidade existe vários cartórios de registro civil, registra num, mas o assento de emancipação só pode ser feito no livro E do primeiro registro civil, do primeiro. Então, ao efetuar o registro de emancipação, tem que comunicar para que seja averbado à margem daquele assento de nascimento, averbado à margem daquele assento de nascimento, a emancipação daquele menor. Correto? Tranquilo, pessoal? Facinho, facinho, né? Facinho, facinho. Bom, lendo isso, eu quero voltar aqui à Lei 10.406, que é o Código Civil, para falar um pouco de emancipação legal, tá? Porque isso que nós falamos é uma emancipação voluntária. Se dá por sentença do juiz ou por concessão de ambos os pais através da escritura pública. Seu efeito, somente após o registro no livro E do primeiro oficial de registro civil de pessoas naturais do domicílio do menor. Tá? Porém, essa é a única forma de emancipação que nós temos? Não. Não. Nós temos a forma de emancipação legal. Legal. Tá? A forma de emancipação legal, ela é importante porque a emancipação legal, ela se dá o seu efeito pela própria lei. Ela não precisa de registro e não precisa de um ato volitivo. Ou seja, não precisa os pais manifestarem a vontade, não precisa o tutor manifestar a vontade de emancipar o menor. A essa emancipação, a própria lei dá esse efeito ao menor. Tá? Então, primeiro item que fala de emancipação legal, tá? Vamos voltar aqui ao Código Civil. Fala aqui, ó. Está aqui no item 2 do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. A emancipação legal se dá pelo casamento. Casou, emancipou. É esse o detalhe. Casou, certo? A lei concede a emancipação para os atos da vida civil. E é bem lógico isso daí, tá? Então, ó, pelo casamento, o menor antecipa os efeitos da maioridade civil. Então, ele é menor e antecipa os efeitos da maioridade civil. E é importante dizer um detalhe aqui, ó, do ano de 2019, tá? Que a partir da mudança do artigo 1517 do Código Civil, um parênteses aqui, ó, deixa
Deixa eu ir lá no 1517. 1517. Aqui, ó. Fala a idade núbio, né? A idade núbio. Então, ó, 1517 do Código Civil, homem e mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais enquanto não atingida a maioridade civil. Então, o que acontece? 16 anos, menor de idade, tá? Precisa da autorização do pai e da mãe para casar. Tá? Casou, emancipou legalmente, está apto aos atos da vida civil, tanto homem quanto mulher. E um detalhe, ó, Lei 13.811 de 2019 trouxe uma mudança no artigo 1520 do Código Civil, dizendo assim, ó, não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbio, observado o disposto do artigo 1517. Importante esse artigo aqui, ó, que é desse ano, mudança no Código Civil desse ano, que alterou as possibilidades de menores de 16 anos casarem, que era para se evitar a imposição de cumprimento de pena criminal e em caso de gravidez. Então, tinha essas duas possibilidades dos menores de 16 anos casarem. Hoje não pode mais, ó. Não é permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbio, que é 16 anos. Tá? Então, ó, legal isso daqui. Tá? Idade núbio a partir de 16 anos, somente pessoas com mais de 16 anos podem casar. Tá? E casando-se civilmente, tem legalmente emancipado para todos os atos da vida civil. Pessoal, é importante dizer, tá? Uma observação importante aqui, nesse item aqui, que e se houver, antes de atingir os 18 anos, antes de atingir os 18 anos, antes da pessoa atingir os 18 anos, e ela casou, emancipou, tá? Emancipou, teve a sua emancipação legal atingida, tá? E se ocorrer o divórcio, casou com os 16, aos 17, divorciou. Ou acontecer uma viuvez, um acidente, o marido foi embora, morreu. E a mulher, 16 anos, certo? Ficou viúva. O que ocorre? Volta à incapacidade? Não volta. Não volta. Então, tenha sempre em mente, certo? Uma vez emancipado, certo? Permanecerá emancipado. Permanecerá emancipado. Existe uma discussão doutrinária no sentido da anulação do casamento. Tá? Se for algum dos casos de casamento inexistente ou caso de nulidade, certo? Ou caso de invalidade do casamento, certo? A doutrina diz que poderia voltar ao estado de incapacidade. Tá? Mas isso daí é discussão doutrinária. Tá? E agora, se o casamento foi feito de boa fé, ou seja, de vontade própria, certo? Então, não voltaria à incapacidade, permaneceria a emancipação. Correto, gente? Tá? Então, esse detalhe é importante. Outra forma de emancipação legal, tá? É o exercício de emprego público efetivo, que é lá do item 3 do Código Civil. E a gente tem que comentar que esse exercício
de emprego público efetivo é aquele concursado, é aquele que a pessoa entra lá ou tem um emprego efetivo mesmo, que não, e aí ele se torna emancipado. Ou seja, aqueles casos de cargos comissionados ou cargos temporários, esses aí não é efetivo, tá? E aí, então, esses não tornam a pessoa, o menor, não emancipa o menor, tá? Agora, se ele for se tornar, receber um cargo ou emprego efetivo, serviço público efetivo, aí ele se torna capaz civilmente, através da emancipação legal. Outro item também que é difícil de acontecer, mas pode ocorrer, a lei está prevendo isso, né? Que é a emancipação legal, o item 4, vai lá, colação de grau em curso de ensino superior, entendeu? E esse ensino superior é aquele reconhecido pelo Ministério da Educação, não é esses cursos vagos que tem por aí, tem que ter o reconhecimento pelo Ministério da Educação, e ele colou grau, então recebe a emancipação legal. E, por último, pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência da relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. É necessário que o menor tenha 16 anos. Tá? O menor de 10 anos, 15 anos, pode emancipar? Não. Tem que ter 16 anos, economia própria, e aí, certo, aquela característica de experiência, de amadurecimento, tá? Então, são as formas de emancipação legal. Pessoal, legal, se você gostou, clica no curtir aí e vamos tocar em frente. Vamos junto, tá? Quero deixar uma mensagem da Bíblia para vocês. Está escrita em Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó: não te mandei eu? É o Senhor falando para Josué, e agora falando para nós nesse dia. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por quer que onde andares. Tá? Com essa mensagem eu encerro e despeço de cada um de vocês. Vamos, todos juntos!